Mas há já um consenso que poderia se chamar Atos do Espírito Santo, que na verdade está relatando a ação do Espírito na igreja, no seu começo, no seu início. Capítulo 5, Atos 5, de 1 a 11, uma história até bem conhecida de Ananias e Safira. É uma história de impacto e que tem lições especiais para nós também nessa noite. Atos 5, de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Mas certo homem, chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e ficou com uma parte do valor, e a sua mulher também sabia disso. Então ele levou a parte restante e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, por que Satanás encheu teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e ficasses com uma parte do valor do terreno? Enquanto possuías não era teu, e depois de vendido, o dinheiro não estava em teu poder? Como planejaste isto no coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu e expirou. E sobreveio grande temor a todos que souberam disso. Então os mais novos levantaram-se, cobriram-no e carregaram-no para fora e o sepultaram. Depois do intervalo de cerca de 3 horas, chegou também sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Foi um velório rápido, né? Agora que me tentei para isso. Já morreu, nem comunicou com a família, enterrou, mas enfim, vamos em frente, né? E Pedro, versículo 8, e Pedro perguntou: Dize-me, vendestes por tal quantia aquele terreno? E ela respondeu: Sim, foi por essa quantia. Então Pedro lhe disse, e aí vem a notícia que qualquer um, né? Porque combinaste colocar à prova o Espírito do Senhor? Os que sepultaram o teu marido estão lá fora, eles também te levarão. Gente. Na mesma hora, ela caiu aos pés dele e expirou. Então os mais novos entraram, acharam-na morta e, levando para fora, sepultaram-na ao lado do marido. E um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos os que ouviram essas coisas. Talvez uma tendência nossa é a gente se atentar a alguns detalhes. Eles são interessantes, a gente fica pensando, algumas coisas. Mas o desafio nessa noite, igreja, para mim e para você, é nos atentar no que o Senhor quis ensinar e quer ensinar para nós hoje, como foi com aquela igreja e conosco hoje, com esse texto. É uma história impactante, até forte, da forma como algumas situações acontecem. Então, e ela revela, como principal lição, que Deus não tolera o pecado. Se pudéssemos resumir, fazer de uma forma panorâmica, dar um tema para essa exposição, para essa passagem, Deus não tolera pecado. E no caso, o pecado aqui da mentira. Mas esse pecado da mentira está carregando outras coisas junto com ele. E por isso que nessa noite, a gente, olhando para esse texto, vamos tentar agora dar uma cavocada no texto e ver quais são as situações envolvidas. Para nós hoje, igreja, o modo como nós reagimos mostra que o conceito de pecado muitas vezes não é compreendido. Nós apenas pensamos que ofendemos tal pessoa, cometemos algo com alguém, ou escondemos algo de alguém. Mas o Salmo 51, por exemplo, versículo 4, mostra que a preocupação lá de Davi é: pequei contra ti e contra ti somente. Aquele pastor americano, o pastor David Harvey, que escreveu Quando Pecadores Dizem Sim, ele disse que a natureza do pecado, ou a problemática dele, não é o do pecado em si, mas contra quem ele foi cometido. Então a gente às vezes fica medindo, né? Tinha até um cântico, né? Pecado, pecadinho, pecadão. Alguns não conhecem. Ele não canta mais, né? É bom não cantar mesmo, sabe? Porque a questão não é o tamanho dele, mas é contra quem ele foi. Lembra a história de José do Egito? Lá, com aquelas oportunidades, com a mulher do rei Urias? Potifar? Eu confundo sempre. Potifar. E aí todas as possibilidades a Bíblia fala que José era um homem formoso, e ela queria ele,
E ela tira a capa, se oferece a ele. Ele diz, olha, tudo me veio à mão. Está em Gênesis 38. Tudo me veio à mão, em termos do que o meu patrão, o marido dela, oferece, menos que eu tocasse em você. E ele diz o seguinte, eu não posso fazer isso por causa do temor ao Senhor. Então, essa ideia desses personagens, talvez Davi num aspecto mais negativo, José num aspecto mais positivo, entre outras histórias, mostra, depois Davi no arrependimento, o conceito de pecado era muito claro, a ideia do que estava acontecendo. Então, talvez falte para nós, igreja, compreender mais quem é o Senhor, quem sou eu, e o processo de santificação no qual eu deveria me envolver melhor, temor ao Senhor. Então, o conceito de pecado está tão banalizado, está tão torcido, que hoje o crente ele tem medo, sabe de quem? Tem medo do pastor. O crente tem medo do professor da escola bíblica, ele tem medo do diácono. Se o pastor vê o que eu estou fazendo. Mas não há preocupação de que Deus está vendo. Esse é uma principal evidência de que as coisas estão mal compreendidas. É o medo que alguém outro veja, mas não que o Senhor está vendo. Agora a pergunta é, por que Deus inspirou Lucas, que é o autor de Atos é Lucas, por que Deus inspirou Lucas a incluir essa história nesse livro? É sobre dízimo? Não, não é sobre, porque alguns tentam entender dessa forma, mas não é sobre dízimo. Nos ensina verdades bem específicas, igrejas poderosas, sobre sinceridade. E também mostra como a mentira é perigosa e, nesse caso, fatal. Mentir não levaria à morte, sim, de fato. Mas o que o texto está ensinando é que ela é sempre muito perigosa, pois traz a ira e o julgamento de Deus. Veja nos versos 3 e 4 que nós já lemos, que Ananias e Safira, acho que vocês conseguiram, a gente pode identificar isso, né? Ananias e Safira não estavam sendo acusados por terem sido mesquinhos, ou por terem guardado parte do dinheiro. Aliás, igreja, eles tinham a opção de dar quanto eles queriam dar. Tinham até a opção de vender ou não a terra que era deles. E se decidissem vendê-la, como o caso aconteceu, poderiam dar o quanto eles quisessem. Não havia uma regra na igreja que tinha que depositar, tinha que dar tudo. Mas o pecado, o que é relacionado aqui, diz que mentiram ao Espírito Santo, foi mentir diante do povo, diante de Deus, da igreja, dizendo que deram a quantia total, quando na verdade guardavam para si. Essa foi a questão. Tudo que nós ganhamos está aqui, mas tinha uma parte guardada em casa. Então, algo que nos chama atenção aqui no texto, que nessa época a vida no mundo já estava preocupada com uma raizinha aqui de ostentação. Talvez essa seja a raiz principal aqui. A necessidade de mostrar para os outros. Igreja, lembram-se dos fariseus que gostavam de ser o quê? Vistos pelos outros, quando ficavam nas esquinas fazendo o quê? Orando. Usando da religião, das leis, dos conceitos, ficavam em pé nas esquinas com toda aquela indumentária, aquela roupa, para serem notados pelos outros. Lembra da oração do fariseu, do publicano? Senhor, eu não sou como este. A questão da ostentação, do orgulho. Um dos métodos de se combater isso é partilhando com a igreja. Por isso que lá em Atos 2 diz que eles tinham tudo em comum, vendiam as propriedades. Já pensaram naquela época como que combater essa questão da ostentação. Uma lição que nós temos aqui nesta noite, igreja, olhando para esse texto, que essa questão da ostentação, ela pode ser uma perigosa, assim, armadilha para todos nós, para mim e para você. E Ananias e Safira usaram a mentira para eles parecerem mais generosos do que realmente eles eram. Mais bonzinhos com a igreja do que realmente eles eram. E eu e você temos que tomar muito cuidado para não agirmos de modo que haja uma preocupação de termos que provar alguma coisa acerca de nós mesmos para os outros.
E às vezes a gente pode cair nessa cilada, não pode? Então, um cuidado para que mesmo em conversas, ou mesmo em comportamento, para não falar ou querer mostrar muito de você mesmo. Isso pode acontecer. Sabe aquela necessidade de autoafirmação, o que eu fiz, se não fosse eu, se não tivesse feito. Isso pode ser um perigo que está nos rondando, a mim, a você. Todos nós podemos cair nessa cilada. Aquela necessidade de ser notado, de ser visto, de ser aprovado pelos outros. Então, comportamentos como este impedem o Espírito Santo de agir, de trabalhar. E eu diria mais, igreja, acho que um alerta para todos nós. Se você tem recursos, glorifique a Deus com os recursos que você tem. E pode ser feito isso, sabia? Glorificar ao Senhor com os recursos que eu tenho. Se Deus tem dado habilidades a você, glorifique a Deus com o que você sabe fazer. Talvez coisas especiais, lidando com outros, com as mãos. Você pode glorificar o Senhor com as suas habilidades. Se você tem estudos, diploma, formação, glorifique a Deus com tudo isso. Às vezes nós estamos tão preocupados no que fazer, ou se estamos fazendo a coisa certa, mas um bom modo de começar é no que você já está fazendo, e como diz a palavra, faça como para o Senhor. Conhecemos o trecho. Faça para como o Senhor. Como aquele videozinho que nós passamos na outra semana. Foi passado na televisão, né? O empregado ensinando. Lembra que o dono estava vestido de funcionário e para conhecer a empresa que era muito grande, e o encarregado daquele setor falou: olha, faz direito porque tem que fazer como se fosse para Deus. É dessa passagem que ele estava se referindo, como se fosse para o Senhor. E essa expressão não diz que tem que ser perfeito, não, mas com sentido, porque alguns pensam, fazer para o Senhor, então tem que ser algo perfeito. Igreja, não é essa a ideia, mas é o sentido com o qual você vai fazer, o quanto do seu coração vai ser colocado. Esse pecado aqui que nós lemos de Ananias e Safira, que pecado de parecer mais do que eles são, foi duramente julgado. Por quê? Porque cobiça, desonestidade e avareza. O que é avareza? Apego excessivo a bens materiais ou a falta de generosidade. Tudo isso é prejudicial à igreja. E a gente pode louvar o Senhor por pessoas que têm tanto desprendimento com os seus bens e valores. Graças a Deus por isso. Sabemos de vidas que têm desprendimento, e louvado seja o Senhor, para pessoas que fazem da sua vida algo que Deus possa usar para abençoar, ser bênção com outras pessoas. Agora, a pergunta é, mas pastor, por que tiveram que morrer? O que a gente pode segurar a igreja, que não é regra, tá bom? Já pensou se toda vez que acontecesse algo parecido, Deus tirasse? Mas permitiu o Senhor que fosse colocado na palavra para tratar esse conceito de como Deus lida com o pecado e como é séria essa questão de que desonestidade, cobiça, avareza, apego excessivo a coisas é prejudicial para a igreja. Talvez uma outra visão que nós poderíamos olhar aqui para o texto é como o Senhor ama a igreja, povo santo, separado. Como a questão de ser igreja é algo sério. Então o texto bíblico nessa noite tem duas finalidades principais. Uma é o verso 5, como eu já estou mencionando. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu e expirou, e veio grande temor a todos que souberam disso. Então, a primeira grande lição no texto é essa que já tenho mencionado, que Deus não tolera o pecado. E nessa história, 2 pessoas morreram. E como eu já disse, volto a dizer, isso não indica que todas as pessoas que mentiram precisam morrer, mas é suficiente para mostrar que o Deus Santo não tolera o pecado. E versículo 11, a outra grande lição, foi o último que nós lemos. E um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos que ouviram essas coisas. O propósito final, igreja, é mostrar o temor a Deus na igreja. Na igreja.
nós temos uma outra lição que serve para todos nós. Quando alguém peca na igreja, não é somente o pastor da igreja, o líder ou qualquer outro líder que tem que tomar providências. Você tem parte nisso. Todos temos parte nisso. Se alguém está indo onde não deveria ir, ou está fazendo o que não deveria fazer, chegue com espírito de mansidão e diga que o Senhor não se agrada disso. Isso é parte da igreja, de todos. Se alguém está andando com pessoas com as quais não deveria andar, aconselhe como um cristão e diga que o pecado fere a santidade de Deus. Isso não é uma tarefa só da liderança, isso faz parte da mutualidade da igreja. Se alguém está falando coisas que não deve, que não edifica, reaja dizendo que Deus não se agrada de comentários, de fofocas que não vão trazer nenhum resultado. Sim, você tem essa liberdade de reagir dessa forma, sem constrangimento algum. Deus vai honrar essa sua posição. É triste, mas tem muito cristão rindo do pecado dos outros e até compactuando, porque o rir, o debochar pode estar compactuando. Tem cristão até dizendo, se o pastor souber, se o diácono souber, se tal irmão souber. Onde está a igreja? A igreja não somos só nós. Aonde está a igreja? Como que você se comporta quando alguém do seu lado, crente, fala um palavrão? Você dá risada? Fala junto? Aqui em Atos a igreja reagiu. A igreja reagiu. Versículos 5 e 11 mostram isso. Houve grande temor. Começaram a entender. Eu creio que Deus permitiu isso para que entendesse o quanto Ele espera da igreja dele. O pecado aqui no texto, igreja, é a mentira. E ensina 3 verdades sobre a mentira e sobre o pecado. Vamos vê-las? Primeira está no versículo 3. É o quê? É satânica. Ananias, porque Satanás encheu teu coração. Os irmãos conseguem entender aqui que não foi algo assim do tipo que Ananias estava andando e Satanás pulou em cima dele. Porque alguns têm essa ideia de Satanás hoje em dia, né? Ele está escondido atrás da porta, toma cuidado. Não, aí que dá a ideia de permissão. Algo maquinado, pensado, uma autorização. Porque a pergunta foi feita a Ananias, não a Satanás. Não foi, Satanás, por que você fez ele? Não, Ananias, porque Satanás encheu teu coração para que você mentisse ao Espírito Santo. Um dos propósitos de Satanás, igreja, é enganar. É o pai da mentira, né? Ele é enganar. A mentira provém dele. Mas provém dele como alguém que criou a mentira e que não necessariamente usa o seu corpo para que seja feita a mentira, mas que eu e você podemos usar esse recurso dele. É um dos recursos que Satanás tem. E podemos usar esse recurso dele. Então, uma das 3 verdades sobre a mentira é que ela é satânica. A origem está em Satanás. E não fique pensando que você é vítima. Não, você escolheu aderir a essa ferramenta dele. Escolheu usar essa ferramenta dele. É interessante que a mentira, a finalidade dela é nos poupar de um prejuízo, não é? É nos poupar. Então a gente usa algum outro caminho para que, pelo menos momentaneamente, eu escape de alguma coisa que vai me dar um prejuízo. Isso pode até soar interessante aos nossos ouvidos, mas a palavra diz aqui que é satânica. Qual que é outra verdade sobre a mentira ou sobre o pecado? Versículo 4. Ela é concebida, ela nasceu, brotou, aonde, igreja? No coração. Tem a pergunta aí, não tem? Como planejaste isto no coração? Novamente, nós somos vítima. Pastor, eu fui acometido, eu caí tentando buscar. Não, ela brota no coração. E a gente já tem visto isso muitas vezes. Nosso coração pecaminoso tem habilidades para mentir. Mas o versículo 4 diz que somente eu e você
podemos dar vida a esse pecado. Parece que aquela sementinha que está assim colocada num local, a sementinha da mentira, enquanto ela está lá, sem acesso à terra e à água, não tem problema nenhum. Mas quando a gente pega e planta aqui dentro, ela ganha vida. Agora, ela pula aqui dentro? Não. Eu preciso. Eu tenho sempre hábito de dizer, até nos aconselhamentos, porque o que nós muito encontramos em aconselhamento são pessoas que chegam dizendo: pastor, eu fraquejei, né? O diabo me tentou. A gente ouve bastante isso, ainda ouve bastante isso. Eu costumo dizer que eu creio de verdade que Satanás é aquele que passa com uma bandeja nos oferecendo essas coisas todas, mas ela só vai ter efeito se eu me servir dessa bandeja. E quem que pode pegar isso que está na bandeja dele? Eu e você. Escolhas. Lembra a história de Eva lá no jardim? Os irmãos conseguem enxergar lá a serpente enfiando uma fruta na garganta dela e falando: come, come, come. Né? Não é essa a ideia ali. Você consegue fazer um videozinho e ver a serpente empurrando a mulher até a árvore lá do bem e do mal, e forçosamente? Não, ela foi com os pés, ela escolheu, estava lá, sendo oferecido. Vem desde o Éden. E para nós, então, a gente tem que não mais se apegar a esse conceito de que, eu sou vítima. Nós escolhemos pegar essa semente, plantar, e aqui diz que no versículo 4, que ela brota no coração. Nós damos vida. Tem muita gente gostando de amenizar a sua culpa e dizendo que toda a culpa é do diabo. A responsabilidade final é minha e sua. E por último, também no verso 4, uma outra verdade, são 3 verdades sobre pecado, sobre mentira. É contra Deus. Todo pecado, toda mentira é contra Deus. Não é contra o marido, não é contra a esposa, contra os filhos, que também são afetados, contra o pastor ou contra qualquer outro líder da igreja, mesmo que atingidos. Primeiramente, o pecado foi contra o Senhor. O texto nos alerta, como igreja, do coletivo se transfere para o individual, a não permitir que o pecado tome forma em nosso coração. Talvez seja essa uma das lições especiais. Não permitir que o pecado tome forma em nosso coração. Igreja, se ele tem tomado forma, de um jeito ou de outro, há uma promessa muito especial da palavra. Talvez alguns aí tenham se envolvido e não percebem, mas sabe qual que é o que nós temos de especial na palavra do Senhor? 1 João 1,9. Alguns até sabem de cor esse versículo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que bom poder confiar nessa palavra do Senhor. Mesmo que haja um envolvimento, mesmo que temos pego essa sementinha, semeado aqui dentro, e temos dado vida a algumas coisas que não deveriam ter vida, e que representam um pecado, a palavra nos tranquiliza, a mim e a você. Se confessarmos o pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar toda a injustiça. Graças ao Senhor que Ele não ceifa mais vidas. Foi uma história colocada para mostrar o amor dele pela igreja, a necessidade de temor ao Senhor, para mostrar que nós não podemos pegar essas sementes que Satanás oferece em sua bandeja e plantar aqui dentro. E eu e você temos essa escolha de poder fazer isso e entristecer o coração do Senhor e manchar a igreja que é dele, não é nossa. Algumas perguntas para nós nessa noite. Como que eu tenho interpretado o pecado? Qual o meu conceito sobre o pecado? Eu consigo dimensionar e pensar que não é o tamanho, mas é contra quem? O Senhor é Abacuque que diz no capítulo 2, o Senhor é tão puro de olhos e não pode contemplar o mal.
Abacuque temia o Senhor. Por algum tempo ele se deixou de se distrair pelas coisas do mundo. Lembra que diz lá em Abacuque 1, em capítulo 1, ele está andando pelas ruas e fala: estou vendo a violência, o desprezo, a opressão, e o Senhor não faz nada. Então Abacuque começa a se preocupar com coisas na sua esfera horizontal. O Senhor dá uma sacudida nele e ele volta a se lembrar quem é o Senhor. Por isso que ele diz: o Senhor é tão puro de olhos, a pureza do Senhor não pode contemplar o pecado. A reflexão nossa nessa noite é como que eu interpreto o pecado, como que eu entendo, como que eu biblicamente entendo ser o pecado. Segunda pergunta para a nossa reflexão dentro desse texto: como eu tenho reagido quando ele se coloca à minha frente? E ele se coloca, ou se coloca, nossa, não é só para mim não, né, gente? Para vocês também, né? Todo momento, toda semana, circunstâncias. Às vezes a gente fica meio nervoso e já quer resolver daquele jeitão. A gente fecha o punho rápido. Essas sementinhas aí germinam rápido. Algumas são, ó. Então, quando ele se apresenta à minha frente, como eu tenho reagido? Como eu tenho reagido? E uma terceira pergunta: como me comporto quando tenho oportunidade de pecar? Senhor, me livra, eu consigo me desvencilhar, ou eu tento experimentar, nem que Ele me dê prazer por alguns instantes. Como me comporto? Igreja, olhando para esse texto, uma história impactante, de fácil compreensão, não é difícil a compreensão dessa história, marcante, mas eu creio que tem um despertamento para a igreja, para mim, para você, para todos nós. Talvez a gente possa orar nessa noite e pensar o seguinte: Senhor, ajuda-me a levar a igreja mais a sério. Não a igreja, a instituição batista Fazenda Velha, ou qualquer outra igreja. A igreja de Cristo. A igreja do Senhor, a qual nós pertencemos. Muito mais que um hall de membros aqui registrado em ata. Isso é uma questão legal. Muito mais do que isso. Senhor, ajuda-me a identificar melhor o que é ser igreja, o que é pecado e a presença do Senhor, a tua santidade, a tua pureza. Talvez a nossa oração nessa noite possa ser: Senhor, eu quero usar o meu corpo, o que sou, o que tenho, para louvar a Deus e adorar o Senhor. Amém? O que eu tenho, Senhor? O que eu posso fazer? O que o Senhor tem conferido a mim? Ou com as mãos, ou financeiramente, ou com o intelecto. Essa questão não é a mais importante. Aquela viúva que tinha 2 moedinhas, ela honrou ao Senhor porque ela deu do que ela tinha e era com o coração dela. Não era a importância, o tamanho do valor, não é isso que conta. Como lamentavelmente algumas igrejas se apegam a isso. Não é esse o foco. É usar aquilo que Ele tem me dado, quem eu sou, o que eu tenho, para adorar o Senhor e para glorificar o nome dEle. Que assim seja, igreja, na minha vida e na sua vida. Senhor, o que eu sou, o que eu tenho, pertencem a Ti. Vamos orar ao Senhor? Vamos, nesse sentido, talvez você pode fechar os seus olhos e você ter um tempo de reflexão. E falando: Senhor, eu me entrego a Ti, em devoção e oração. Mais do que palavras, a minha vida. Talvez você possa agradecer porque o Senhor já tem usado a sua vida. Talvez os bens que você tem, os recursos que você tem, as mãos. E olha, louvado seja o Senhor, porque aqui na igreja bastante gente tem se disponibilizado, tem sido útil na obra do Senhor. Graças a Deus por isso. Mas talvez você tenha que se colocar ainda em oração, falando: Senhor, eu tenho estado meio afastado, tenho estado meio longe. E talvez tenha até experimentado algumas sementinhas da bandeja de Satanás. Tem brotado no coração. Arranque para a glória de Deus. Arranque. Tire. Tire fora. E glorifique ao Senhor através da sua presença na igreja de Cristo. Talvez a nossa reflexão nessa noite tenha que ser: Senhor, eu preciso usar o meu corpo, o que sou, o que tenho, para louvar a Deus e adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor. Senhor Deus, nós somos confrontados por Tua palavra
Eu sou confrontado pela palavra do Senhor, a levar o Senhor mais a sério, esse pertencer à tua igreja. Sensibiliza-nos, ó Deus, a estarmos mais afastados das coisas que não agradam ao Senhor, mais longe dos oferecimentos que Satanás faz para construir. Ó Deus, liberta-nos disso, ajuda-nos a andar mais perto do Senhor, da tua palavra, das coisas que te agradam, e compor a igreja que é do Senhor de forma digna. Então, trabalha com minha vida, dos irmãos aqui que se colocam em oração. Sensibiliza-nos, ó Deus, a amar mais e melhor o Senhor, e a sermos úteis, de forma que, no final de tudo, o Senhor veja em nós mais temor a Ti, mais temor, mais devoção, mais entrega. Livra-nos, ó Deus, ajuda-nos a tomar decisões importantes no dia a dia, para não escolher as coisas que o mundo oferece, mas escolher a presença do Senhor, os Teus ensinos, a nos despojar daquilo que talvez tenha criado raiz no coração. Que haja força para arrancar, para jogar fora e nos revestir do que o Senhor mesmo deseja para cada um de nós, para que Cristo apareça mais em nós e o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Assim nós oramos, pedindo porque precisamos, dependemos do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém.